Irmãos, o título que eu tenho para falar para vocês hoje, de um texto que mexeu profundamente comigo nessa semana, de fato me abalou, é um daqueles que me fez caminhar no lago de forma um pouco mais detida, pensando, e acho que Deus dá algumas experiências para a gente na semana, justamente preparando para o tempo que nós temos juntos aqui. E o título que eu tenho para vocês é Sermão para os que estão decepcionados com a igreja. Você já ficou decepcionado com a igreja, com a sua igreja, com essa igreja, com outra igreja, com a igreja evangélica, o meio evangélico? Se você não ficou, meus parabéns. Eu já fiquei. Essa semana foi particularmente difícil para mim, nesse aspecto aqui. Nós estamos vivendo um momento histórico, especialmente no Brasil, mas em outros países também, em que a gente tem percebido como a igreja tem se vendido, em muitos aspectos, a projetos de poder, a projetos políticos, que não se assemelham ao projeto que Deus tem para a igreja. Nós sabemos, irmãos, que não só nesse aspecto da igreja com os de fora, mas às vezes dentro da igreja, a realidade é que a igreja pode ferir. Às vezes com teologias ruins, às vezes com falsos pastores, com pastores que usam o rebanho para manipular as pessoas, outros para enriquecer, outros para destruir de fato a vida das pessoas. Pastores que vendem a alma para ter algum tipo de poder ou recurso. E foi uma semana que, por conta do texto que a gente vai lidar, eu lembrei de momentos difíceis da nossa igreja. Quando pessoas se levantaram, quando houve momentos em que no começo eu achava que a igreja ia acabar, e uma igreja sempre pode acabar, as melhores igrejas da história não existem mais, a melhor igreja do Novo Testamento acabou, a igreja de Antioquia. Não, se você for em Antioquia hoje, é um país muçulmano, está na Turquia, não tem uma igreja que sobreviveu. Lembrei-me também de situações com irmãos eventualmente afogados em pecados e mágoas, pessoas com coração duro, eu com meu coração duro de vez em quando, quase sempre. E mais, a gente que tem uma teologia mais reformadinha, quando a gente vê essa igreja atuando na sociedade, especialmente um aspecto importante do que a gente estuda, que é que o Estado não pode ficar grande demais, porque quando o Estado fica grande demais, ele ocupa esferas que não são reservadas para ele, como por exemplo a família ou então a igreja, e a gente vê hoje pastores reformados defendendo um governo militar, ou seja, um Estado grande, maior do que deveria ser. E a teologia reformada raiz vai dizer de forma nenhuma, o Estado tem o papel dele de proteger o cidadão e olhe lá. E aí a gente vê os piores pastores, os piores, o esgoto do meio evangélico, convocando crentes incautos para uma manifestação. Você pode ir se você quiser, isso não é problema meu, não é? Mas vai por causa desses caras, é com eles que a gente quer estar. Vou falar, Malafaia, Estevão Hernandes. Gente, conheço esses caras de 20, 30 anos para trás, posso te dizer, eles não melhoraram, eles só pioraram, já eram ruins. E aí sai um pastor muito reconhecido essa semana, defendendo que o crente deve mentir, lá nos Estados Unidos, não foi aqui, no que diz respeito à vacina, para poder entrar nos lugares, o crente pode mentir, qual é o problema? Ou então um coral de um grupo conhecido que esteve diante do presidente. Que oportunidade está diante do presidente essa semana? Podia alguém ter lido algum versículo para ele, de fato, e falado
por exemplo, deixa. Depois você lê Mateus 14:4. É isso que eu falaria para ele hoje. Eu me lembro na época que eu prestava o concurso para o Itamaraty, eu apanhava porque eu era contra o Lula e a Dilma. Depois, estando na igreja, hoje eu apanho porque eu falo a verdade quanto ao governo, que está errado também. E quando olhamos também para a vida espiritual da igreja e da nossa igreja, às vezes é desanimador ter que lidar sempre com as mesmas questões. Irmãos que eventualmente se acham, e pastores também, isso é um problema nosso, da humanidade, a gente se acha às vezes a última bolacha do pacote, recheada, e não percebe que no fundo o que a gente oferece são só as migalhas. E se você está assim hoje, um pouco cansado das falcatruas que a gente ouve falar, porque, irmãos, a vida pastoral, ela traz informações, por exemplo, sobre esses pastores que eu mencionei aqui e outros, que vocês não acessam no dia a dia. Mas se você está cansado das falcatruas, da hipocrisia, da exploração, de um monte de ímpio, travestido de pastor, do envolvimento político acrítico da igreja, sem criticar o que precisa ser criticado. Se você já sofreu muito perseguição na igreja, se decepcionou com líderes, com irmãos, com ministérios, se você é uma ovelha que saiu ferida, mancando, sem, sei lá, uma perna de uma igreja, e se você está assim como eu estava essa semana, cansado, sobrecarregado, aflito, angustiado, com ira, com decepção, e se Deus te trouxe até aqui, eu tenho um texto para mim e para você. Eu só vou expressar o que o texto diz. E é um texto que vai na contramão desse sentimento que a gente tem muitas vezes de que a igreja perdeu o rumo da história e que ela tá difícil. E é um texto que existe para nos lembrar que pode estar ruim de vez em quando, mas não precisa estar ruim sempre. Refiro-me ao texto de Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, que eu vou pedir que você abra comigo. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, um dos textos mais importantes da história, que falou demais comigo, e eu espero que fale o seu coração hoje, e que me trouxe muito alento para continuar como crente e como pastor, eventualmente. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, diz os textos, os versículos dizem assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E olha agora, olha que lindo agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o texto que nós vamos ler hoje, que vem nessa sequência de Atos, como nós estamos estudando. Quis Deus que fosse esse. Queridos, esse é um dos textos mais importantes da história da igreja. Muita gente, na verdade, todo mundo que eu já li em história da igreja já lidou com esse texto de uma forma ou de outra. Quem que é esse todo mundo? Vou citar para vocês alguns que já lidaram com esse texto. Começa lá atrás com Agostinho de Hipona, depois João Crisóstomo, depois, mais para frente, temos Tomás de Aquino, temos
a Lutero, João Calvino, mais para frente agora, os teólogos mais liberais, Emil Brunner, Karl Barth. Aí tem não teólogos, tem do outro lado, outro espectro, que Deus os tenha. Engels lidou com esse texto, por exemplo. Papas lidaram com esse texto, a encíclica Rerum Novarum, final do século XIX, lidou com esse texto aqui a partir de algumas interpretações. Se a gente vai concordar com eles ou não é outro problema. Dietrich Bonhoeffer, a turma da crítica da redação, turma da crítica da forma, teólogos de libertação, todo mundo lidou com esse texto. Essa é a boa notícia. A má notícia é que ninguém concorda com o outro aqui. Ninguém, né? Cada um lidou com esse texto com uma perspectiva e eu pensei muito nesse desenvolvimento histórico, estudando todos esses camaradas. Foi uma semana longa. Eu pensei o que eu poderia fazer para a gente hoje aqui compreender qual que é a melhor forma de interpretar um texto que é tão lido, tão debatido e tão pouco aplicado. E o que nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos responder a uma pergunta. Muito simples, e a pergunta é: por que este texto existe? É essa pergunta. Nós vamos responder essa pergunta em 3 respostas. Por que esse texto existe? E ao responder essa pergunta, eu quero apresentar para os irmãos a esperança que esse texto confere aos que permanecem numa igreja. E a partir dessa resposta, dessa esperança que, se Deus quiser, vai ser inculcada em mim e em você hoje, a gente vai lidar nas próximas semanas com cada uma das características que essa igreja nascente tem. Então, eu vou ter que parar, já sei, vou ter que fazer uma minissérie aqui, não tem jeito. Eu sou terrível, os irmãos sabem. Falam, não, Atos vai ser rápido, 2 anos a gente termina. Não, vou ter que fazer mais uns 3 sermões aqui nesse texto, que é importante. Uns 3 a 6 sermões, tranquilo. Em 30 semanas a gente termina esse texto aqui. Então, algumas semaninhas a gente termina aqui. Então, Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, tem sido tratado, esse texto tem sido tratado junto com outros 2 textos de Atos. São os textos de Atos capítulo 4, só para vocês saberem, daqui a pouquinho a gente lê. Atos 4, 32 a 37 e Atos 5, 12 a 16. Porque essas 3 passagens, Atos 2, Atos 4 e Atos 5, compõem o que os teólogos chamaram, isso é em alemão, então não tenho a menor ideia como pronuncia, mas em português chama sumário. É tratado como sumário. Sumário do quê? Resumo do quê? Do que foi a igreja. São 3 textos que definem o começo do que foi a igreja. Então, esse é um dos primeiros textos que indicam que a igreja, quando nasce, tem algumas características que o Mateus vai jogar para a gente lá agora. Primeiro, a igreja nasce com uma fundamentação na doutrina dos apóstolos e na koinonia. A gente vai lidar isso aqui no meu próximo sermão, tá bom? Essa primeira parte. Então, eles perseveravam na doutrina e na koinonia. Essa é a primeira parte. Segundo, perseveravam no partir do pão e nas orações. Segunda característica, o partir do pão provavelmente uma referência à ceia do Senhor, nesse caso, ok? Depois, em cada alma havia temor, versículo 43. Depois fala que havia muitos prodígios e sinais, versículo 43 ainda. E que todos aí perseveravam unânimes, numa só mente, num só corpo. Tinha unidade e veja, havia uma comunidade ali. Depois falava que cada um vendia os seus bens. Era uma comunidade caracterizada pela generosidade na contribuição. E finalmente diz que a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E havia então uma espécie de proclamação que gerava frutos. Só que Lucas não coloca assim, desse jeitinho. Ele coloca com toda uma poesia, né? Que você, nossa, deve ser demais. Ele fala, em cada alma havia temor. Até a voz do Glaucio aqui combinava, né, Glaucio? Em cada alma havia temor. Eles tinham tudo em comum. Né? Sentido Cid Moreira narrando aqui, ia ser demais. E ele termina assim, olha lá. Vou fazer com a voz do Glaucio aqui para vocês verem. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa,
tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Turma, por que isso parece tão distante da vida real, da igreja real? Tão longe da experiência cotidiana que às vezes parece outra religião, depende da igreja que você está. Mas olhando por que esse texto existe, eu quero propor uma nova forma de olhar. Por que essas características nos são apresentadas assim? São 3 dimensões que eu quero trazer para vocês. Espero que não seja não é uma conversa demorada, mas ela vai ser a base para as próximas conversas que nós vamos ter aqui. E a primeira resposta de por que esse texto existe é a resposta mais óbvia. Esse texto existe porque existe uma dimensão histórica aqui, ou seja, esse texto existe para explicar como a igreja foi. Texto histórico. Assim pensamos nós. Esse texto existe para mostrar como foram aqueles primeiros dias. Aliás, os verbos são usados no passado. Não são usados no presente, numa ideia contínua. É no passado. Era assim, foi assim. E eles estão vinculados ao versículo 41, quando 3.000 se convertem. Porque a ideia é a seguinte: as pessoas se convertem e o resultado lógico da conversão é aquela igreja, aquela vida de igreja que eles tiveram ali. E Lucas então ele está narrando aquele primeiro momento. Só que ele não fala para a gente quanto durou esse primeiro momento. A gente não sabe com certeza se aquilo durou, esse momento mágico da igreja durou algumas semanas, se durou alguns meses, se durou alguns anos. Considerando que Lucas repete o sumário mais 2 vezes, com outras características, mas ainda de forma muito positiva, os teólogos têm dito que isso durou alguns anos. Já pensou? Aquela comunhão de igreja que você fala, nós vamos estar juntos hoje. Essa é a boa notícia, durou alguns anos. A má notícia é que não durou para sempre. Em Atos capítulo 5, tudo termina com gente morrendo no meio da igreja, caindo duro no meio da igreja. Porque disciplinados por Deus, no meio da congregação. E aí, em Atos capítulo 6, chega uma perseguição que divide a igreja. Em Atos capítulo 7, em Atos capítulo 6, tem uma briga por causa da comida que divide a igreja. Eles estabelecem diáconos. Em Atos capítulo 7, um dos diáconos da igreja morre. Apedrejado. Fofo, né? Em Atos capítulo 8, aí sim, chega uma perseguição. E a igreja de Jerusalém, que era uma igreja enorme, fica desse tamanhinho. Só sobra os apóstolos. Mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que até chegar essa perseguição, aqueles primeiros momentos da igreja, gente, como é gostoso saber como a igreja começou. Porque sabe, irmãos, a gente sabe que começar bem não é suficiente. A gente já viu tanto grupo, tanta igreja, tanta família, tanto casamento que começou super bem e terminou em tragédia. Então, começar bem não é suficiente. Mas é muito melhor começar bem do que começar mal. Porque quando começa mal, desde o começo é ruim, está errado, você já de cara tem que consertar a coisa. Quando começa errado, no primeiro mês já tem coisa ruim para resolver. E quando a gente tem esse momento tão ruim de igreja que eventualmente a gente vive, aqui e lá fora, com outros irmãos, é muito legal saber que, puxa, nem sempre foi assim, ruim como está sendo agora. Houve um tempo em que a igreja tinha sabedoria. É gostoso poder falar isso. Houve um tempo em que a igreja tinha unidade. Houve um tempo que a igreja se preocupava com o evangelho.
Houve um tempo que a igreja se preocupava com o amor, em que a igreja dava bom testemunho. Houve um tempo que era assim. E são esses tempos lá de trás que muitas vezes dão o alicerce para os tempos futuros. E o bom de começar bem é que a gente sempre tem um referencial. Hoje não é assim, mas eu sei para onde eu devo voltar. Quando as crianças nasceram, a gente começou a ler livros de trazer para o bebê uma rotina. A turma que tem bebê aí, ó, né? Bom, anota aí. Se você está querendo ter mais filho, anota aí que essa dica é quente. O nome dela é Tracy Hogg. Olha lá, momento Ana Maria Braga do nosso sermão aqui. O nome do livro é O Segredo de uma Encantadora de Bebês. Ok? Livraço. Não é crente, mas, cara, que livro. Ela ajuda a colocar uma rotininha para o bebê desde cedo, muito graciosamente e tal. E aí, a criança se segue mais ou menos a rotina tal, e ela é bem flexível, não é tipo Nana Nenê, que é meio militarzão, mas ela é bem tranquilona tal. Cara, 2 meses, 3 meses, está dormindo o neném a noite toda. Às vezes acorda uma vez, sabe, mas não é aquele pai que fica, meu Deus, enfim. Mas ela fala uma coisa nesse livro, esse livro marcou muito a gente lá em casa. Ela fala o seguinte: quando o neném nasce, naquelas primeiras semanas, ela lida muito com recém-nascido, ele já demonstra as características emocionais de reação que ele vai ter lá na frente. Então, por exemplo, se a criancinha lá, o bebezinho é muito sensível, depois você vê a criancinha crescendo, adolescente, jovem, adulto, é uma pessoa sensível. Quando você vê lá o bebezinho, a criancinha é bravo, depois, quando casar, vai ser bravo. Então pergunta lá, quando você quer casar com alguém, você pergunta como era. Não. Então, porque tem umas características que meio que ficam, e a gente tem que trabalhar com isso. Gente, com igreja é a mesma coisa. Há algumas características lá de trás que a gente tem, que às vezes tem um relance. Vocês já viram que igreja, a gente fala assim, cada igreja tem mais ou menos uma ênfase. Tem igreja que tem uma ênfase mais no ensino, outra na comunhão. Você vê que você consegue puxar lá atrás de onde isso veio. Ok? São características da igreja nascente, do bebezinho ali que nasceu. Na nossa igreja, e daqui que estão presentes hoje, aqui só a doutora Deise, só nós aqui, doutora Deise, vai lembrar desse tempo, porque mais ninguém estava aqui. Houve um momento, quando nós chegamos à igreja, a igreja estava na Lucas, do lado do posto Ipiranga, não em frente ao posto Ipiranga, ainda estava do lado. A senhora lembra desse tempo? A senhora frequentava lá, né, doutora Deise? Isso. Havia 2 características, a senhora vê se concorda comigo, que marcaram essa igreja naquela época, que foi quando nós chegamos. A gente lembra de tocar a guitarra no aniversário de 1 ou 2 anos da igreja. Então foi logo que eu cheguei, teve um aniversário. 2 características que me marcaram nessa igreja aqui. Primeiro foi que os irmãos tinham muita vontade de servir. Muita vontade. Tanto é que a gente foi fazer, depois a igreja cresceu um pouquinho, o salão era muito pequeno, nós mudamos de salão para o outro lado da rua, e a gente foi fazer um mutirão, e fazia muitos anos que eu não fazia mutirão em igreja. Da outra igreja que eu vinha, tinha mutirão, mas já fazia bastante tempo, então foi um mutirão em que todo mundo foi, e a gente lavou o chão. A senhora estava lá, doutora Deise? Lavamos o chão, lembra? Cada um levou sua VAP, e aí, enfim, foi muito especial. Então, a primeira característica dessa igreja, lá atrás, estou falando de 14 anos atrás, era a vontade de servir. E a segunda característica era a vontade de aprender. Nessa época, a gente chegava na igreja às 9, e a gente saía meio-dia de manhã, e depois tinha o culto à noite. Não sei se isso é sustentável no longo prazo, tá? Mas a gente ficava lá para aprender. Essa é a realidade, e isso marcou como referencial a nossa igreja. E são coisas que a gente consegue resgatar. Claro, são outras pessoas, a igreja mudou, o pastor mudou, mas é legal ter referenciais de começo. E esse texto existe, então, em primeiro lugar, para nos dar uma dimensão histórica de como a igreja foi. Mas quando a gente olha a linguagem usada por Lucas, veja comigo o versículo 42 aí. Eu não observo só
como a igreja foi. Olha o que diz o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos, e na comunhão, está junto, no partir do pão e nas orações. Então, as atividades dessa igreja são ensino, comunhão baseada no ensino, na teologia, partir do pão, ou seja, ceia do Senhor, sacramento, ou sacramento para uns, ou cerimônia memorial para outros, e oração. Ensino, convívio, ceia e oração. Por que um texto fala de coisas tão básicas de uma igreja? Se a primeira dimensão que esse texto existe é histórica, como a igreja foi, a segunda dimensão não é histórica, é o que eu chamaria da dimensão da essência. Ou seja, como a igreja é. Turma, as atividades que Lucas apresenta para a gente em Atos 2,42 são típicas de todas as igrejas, tipo nos últimos 2000 anos. E quando a igreja se desvia de alguma forma dessas coisas aqui, a gente consegue inclusive identificar de onde ela saiu, se desviou. O camarada está negligenciando o ensino doutrinário do Novo Testamento. Ou então é uma igreja que não tem muita comunhão. Você chega, vai embora, você nem sabe quem é ninguém. Ou então nós estamos negligenciando a santidade, uma igreja que o pessoal peca à vontade e ninguém faz nada, que a questão do partir do pão talvez esteja aí. Ou então a igreja não ora, a igreja fria. Então veja, a gente tem que ler Atos capítulo 2 como uma espécie de definição do que é a igreja, na sua essência, no que é importante. E não apenas esses que eu citei, esses características que eu citei, as outras também que eu listei, que devem estar no quadro ali para vocês, por exemplo, poder sobrenatural, uma igreja em que as pessoas, mesmo não sendo pentecostal como a nossa, mas que não acreditam no sobrenatural, uma igreja que se torna liberal no fim da vida, essa é a realidade. Ou então, que não tem uma vida de comunidade, de unidade, a igreja se divide. Ou uma igreja que não é generosa no contribuir, ela não subsiste, ela não é viável, até financeiramente. E assim vai. E Atos capítulo 2, então, ele representa para a gente não só o começo, mas representa também a essência, o que a igreja tem que ter, que se deixar de ter, deixa de ser a igreja que deveria ser. E a turma pergunta, e na sua igreja tem grupo de jovens? Tem. Mas a pergunta que eu devolvo é, precisa ter grupo de jovens? Grupo de jovens compõe a essência da igreja. Na sua igreja tem festa com pizza? Tem, dia 25 de setembro, anota aí, dos casais. Mas, não dá para fazer festa com pizza. Será que pode? Festa com pizza compõe a essência da igreja? Na sua igreja vai ter coral? Não sei. Não peçam minha opinião, mas enfim. Precisa ter coral? Pode ter coral? Pode. Precisa ter coral? Vamos olhar a essência da igreja. Na sua igreja tem grupo de mulheres, grupo de homens, tem não sei o que lá. Turma, nada disso que eu estou mencionando aqui é ruim. Mas é muito fácil, por causa dessas coisas, a gente perder ou esquecer o que é uma igreja. Uma igreja é um lugar com doutrina dos apóstolos, partir do pão e orações. Um lugar com temor, com poder sobrenatural, com unidade na comunidade, com generosidade na contribuição e com proclamação frutífera. Isso é uma igreja. Porque, vamos ser honestos, às vezes, irmãos, coral atrapalha, a cantina destrói, o grupo de mulheres divide a igreja, o grupo de homens não faz nada, o futebol traz briga, a banda de música quer aparecer, enfim, mas nada disso compõe a essência da igreja. E quando essas coisas atrapalham, voltamos para a essência. Na época da papelaria,
onde eu conheci o André, depois a Renata, e André, parceirão da papelaria, né, mano? Ele era nosso fornecedor, ele ia lá então para vender e para tomar café, só que você nunca tomava café. Por causa disso você vai almoçar hoje aqui. Mas ficamos amigos. Tem os irmãos que trabalharam aqui comigo, o Guinho, o Felipe, Ellen, que está em casa agora. E aconteceu que, sendo pastor e estando na papelaria, várias pessoas crentes da cidade, então eu tinha uma papelaria de 2016, 2019, sentiram que tendo um pastor ali meio que disponível para conversar, sentiram que deveriam buscar algum tipo de aconselhamento comigo lá. Eu não procurei isso, foi um fenômeno absolutamente espontâneo e foi muito interessante para mim. Então eu recebia mais gente de fora da nossa igreja do que da nossa igreja em determinado momento ali. E com o tempo eu aprendi que eu não devo aconselhar pessoas de outras igrejas. Se você pensa diferente, eu te respeito, eu vou te contar a minha experiência aqui. A pessoa chegava com um problema no casamento, a camarada chegava com um problema moral, ou com alguma dificuldade de relacionamento na sua própria igreja. Eu aprendi que o máximo que eu podia oferecer era ouvir, falar, olha, dá uma lidinha nesse texto, eu acho que essa área aqui é importante você mexer a partir da exegese de um texto bíblico. Entregava para a pessoa e falava algo terrível para ela. As pessoas saíam decepcionadas comigo, que eu falava o seguinte: amigo, nós já conversamos hoje, agora, por gentileza, converse com o seu pastor. Não, Pedro, não dá, não. E eu olhava e falava, olha, eu lamento, eu não vou te receber mais. E aí eu comecei a ficar bravo com essa situação, porque a pessoa chegava, trazia um pepino, eu dava um alívio temporário, sabe? Você chega na emergência, o médico cuida e fala, agora você procura o seu médico de confiança. É essa a ideia. E aí a pessoa ia embora, e até que uma hora daí eu comecei a ficar meio bravo mesmo. Aí eu comecei a falar, eu vou falar para vocês o que eu falava. Eu comecei a falar, meu jeitinho, se você veio conversar comigo e não pode conversar com o seu pastor, acho que eu não me lembro de falar nesse tom, mas eu estou com vocês, eu estou falando. Por que você então está nessa igreja? Porque é muito legal você querer o conselho do outro, mas o compromisso, enfim, você está em outro lugar. E olha as respostas que eu ouvi. São respostas reais. O louvor é legal. É perto de casa, consigo ir a pé. O culto é rápido, essa é a melhor, né? O culto é 40 minutos, já estou em casa. De fato, isso a gente não consegue ainda nesse nível. Outra que eu gosto também, essa aconteceu algumas vezes. Tem estacionamento. Ou então, tem estrutura para as crianças, se referindo à estrutura de salinha. Minha família toda é de lá. Primos, tios, avós. Nada disso é pecaminoso. Concorda? Ter estacionamento é pecado? A gente tem, agora tem. Teve uma época que eu estava implantando uma igreja em Guarulhos, dentro do aeroporto. A minha igreja tinha estacionamento e aeroporto. Nada disso é errado, né? Se o cara quiser chegar de avião, ele chegava, né? Mas para escolher uma igreja, nós deveríamos ter que olhar outros elementos. Como que é a doutrina dos apóstolos e a comunhão a partir dessa doutrina? Como que é a ceia e as orações? É uma igreja que tem temor? É uma igreja que você percebe que Deus age sobrenaturalmente na vida dos irmãos? É uma igreja que preza pela unidade, pela comunidade. É uma igreja generosa na contribuição. É uma igreja com proclamação frutífera. Porque senão, turma, você está numa igreja com estacionamento, se chegar um problema, eu acho que é justo o pastor falar o seguinte: agora você pega seu carro e fica lá no carro esperando, no estacionamento. Pode dormir lá, né? Porque o louvor é legal, tá, eu vou te dar uma fita, você fica ouvindo. Nem existe mais fita, né? Então, você fica ouvindo até passar, né? Porque chega a hora
em que a gente tem que buscar numa comunidade aqueles elementos que realmente fazem a diferença. Porque esses elementos, esses sim compõem a essência da igreja, e talvez seja esse um dos objetivos de Lucas ter escrito essas palavras tão bem colocadas ali. Então, esse texto existe para nos dar uma dimensão histórica de como a igreja começou, mas ele existe também para nos dar uma dimensão da essência de como a igreja é. E há uma última dimensão que eu quero trazer para vocês, não só desse texto, e aí sim, eu quero ler rapidamente Atos 4 e Atos 5, vou falar para vocês os versículos, que vão nos dar a última dimensão do porquê esse texto existe. Então, abra comigo Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, e depois a gente vai para Atos 5, Atos 4, 32 a 37. Olha a descrição de Atos 4. Atos 4 diz assim, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Olha o tipo de apelido que eles dão aqui. Vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa é uma próxima descrição desse momento da igreja, que continua em Atos 4. Atos 5, capítulo 12, uma próxima descrição. Estou lendo os 3 sumários para vocês, tá? Atos 5, 12 diz assim: e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de um modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E aí, versículo 41 agora, os apóstolos são chamados para o Sinédrio, tomam uma bronca, e olha o que diz o versículo 41 do capítulo 5. E os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Jesus eu coloquei aqui só para vocês entenderem. E olha que versículo 42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Uau! Junta esses textos com de Atos 2, você fala, meu Deus! Se a primeira dimensão é histórica, lidou com porque a igreja, como a igreja começou, como ela foi, passado. A segunda, qual é a essência da igreja, o que ela é. Essa última dimensão, nesses 3 textos, na ideia de dimensão do potencial. Como a igreja pode vir a ser. A repetição de Lucas nesses 3 textos de vários termos, ensino, proclamação, generosidade, conversão, testemunho. Por que repetir os mesmos termos em 3 capítulos diferentes? Irmãos, Lucas repete, porque pode ser que a igreja esteja bem hoje. Ela dá uma caída, Atos 5 ela deu uma caída, nem falei para vocês, logo antes desse texto, teve uma disciplina na igreja, mas logo em seguida ela volta. Eu sempre digo que a igreja vive momentos bons, momentos ótimos, e a igreja vive momentos ruins, isso é meio cíclico. Mas a partir desse texto, nós temos alguns parâmetros agora, temos alvos a buscar. Porque se a igreja agora sabe qual é a sua essência, ela começa a buscar essa essência tentando alcançar o seu potencial. E nós temos que avaliar como nós estamos em cada uma dessas áreas que estão aí.
Nessa semana, por exemplo, na nossa conversa de presbitério, surgiu uma dessas áreas que a gente ficou bem preocupado. Sabe qual é? Não vou falar. Só no dia. Quando for o momento eu conto para os irmãos. Mas eu não tinha tido a perspectiva, mas uma dessas áreas está difícil aqui. Vamos ter que resolver. A impressão que eu tenho, olhando o potencial da igreja, olhando aquelas áreas todas ali, vocês gostam de desenho animado? Quando eu era criança, eu gostava de assistia de tudo, né? Só para os mais jovens entenderem, na nossa época só tinha Globo, SBT e Bandeirantes, né? O Manchete, né? E a gente criança só assistia Globo e SBT, tô certo? Né? E os desenhos que a gente assistia eram, vamos lá, Thundercats, He-Man, que mais? Caverna do Dragão, Johnny Quest assistia, os Herculoides e tudo assim, né? Isso. Os Impossíveis, Homem Mola. Sim. Só que eu sou ainda da mais velha guarda, porque eu assisti ainda Popeye, Gato Félix, Pica-Pau e Tom e Jerry. Não, Spectrum Man já é outra geração. Mas sabe o humor do tipo Tom e Jerry, sabe? Que era o seguinte, tem uma cena, eu tentei até achar, mas não achei, mas a cena é clássica. Tá lá o gato perseguindo o rato. E aí tem aquela estante cheia de prato, sabe? E aí o ratinho sobe sabe, nos negócios ali. E ele começa a jogar os pratos, sabe? Vai jogando, e aí o gato, nossa, a patroa tá lá e tal, e ele pega um prato aqui, aí o rato joga outro, ele pega ali, sabe aquela coisa assim? Aí de repente cai um e começa aqui, ou então, eu lembrei aqueles que tem um barril, que vai dando tiro no barril, e aí começa a vazar a aguinha, ele põe o dedo aqui, né? Aí começa a vazar o outro, ele põe aqui, aí solta aquele, sabe? Aquelas áreas da igreja representam muitas vezes um potencial pleno da igreja, e que a gente fala, puxa, tem uma área aqui que eu preciso resolver. E às vezes se dedica a essa área, e de repente está resolvendo aqui, e tem outra área que começa a pedir. O que eu estou dizendo para vocês? O potencial, ele é completo. Pode ser que um dia a gente experimente uma plenitude em todas essas áreas. Mas o normal é a gente buscar de um jeito e ter dificuldade no outro. Estou tentando resolver um problema de comunhão e você deixa a proclamação de lado. Estamos lidando com um problema doutrinário e a contribuição cai. A generosidade dos irmãos entre si, a gente passando necessidade na congregação. E eu me lembrei da última vez que eu preguei este texto aqui na igreja. 3 anos atrás, nossa igreja tinha acabado de ficar independente. Processo de dependência, quem viveu esse processo lembra. Olha, os irmãos têm a dimensão do que foi para mim. As conversas que eu tive, as coisas que nós tivemos que enfrentar, olha, quando tudo aquilo passou, e passou do jeito que foi, chegou em maio, nós tivemos o aniversário da igreja. E o texto que estava no meu coração foi de Atos capítulo 2, está até no videozinho que fica fixo lá no YouTube da igreja. Aquele, e perseveravam, com a minha voz ali, né? Você sabe qual videozinho é, né? E eu me lembro que a igreja, depois de passar toda aquela luta, ela estava radiante naquele momento. Foi aniversário da igreja, fizemos o projeto Alcance ali do lado de casa, e a maioria dos irmãos estava assim. Eu falei, vamos chegar lá, vamos chegar. Igreja generosa, a igreja estava feliz de ser independente, de ser a nossa igreja, estava aquela coisa, unidos. E eu me lembro que naquele dia eu percebi um irmão da igreja. Já estava dando alguns problemas há algum tempo. Eu percebi que a coisa estava muito ruim. Que na minha e naquela quinta-feira, os irmãos vão lembrar, recebi uma mensagem dizendo que sairiam da igreja, enfim. E aí, muito do que nós
estávamos vivendo, nós tivemos que voltar atrás e repensar algumas coisas da igreja que surgiram. Nossa, agora estamos conseguindo equilibrar tudo e começa em muitas áreas tudo de novo. E talvez seja um desses propósitos da repetição de Lucas, desses 3 textos, e fala, olha, vamos buscar isso. Há momentos que você alcança isso, não é para sempre. Atos 2 não foi para sempre. Depois a igreja de Jerusalém deu muito trabalho. Depois eles se dividem. Só que esses mesmos montam outras igrejas. Atos capítulo 8, Atos capítulo 11, são os de Jerusalém que montam a igreja de Antioquia, que é uma baita igreja, que vive isso aqui de novo. E esse texto existe para nos dar essa ideia de que nós temos um alvo a buscar. Ainda que a gente não consiga em tudo, ainda que a gente não experimente isso de uma vez por todas. 3 dimensões de por que esse texto existe. Para dizer como a igreja foi, dimensão histórica. Para dizer como a igreja é, dimensão da essência. E para dizer como a igreja pode ser, a dimensão do seu potencial. E voltando à introdução do nosso tempo aqui. Talvez você esteja decepcionado com a igreja hoje. Semana que teve um dia que eu falei, eu quero ir para uma caverna e morrer ali, esquecer que eu sou evangélico. Eu quero que ninguém não vem falar comigo. Vou para a caverna. Se você está decepcionado com a igreja, eu também fico muitas vezes. Mas como é bom saber o que ela já foi. Não é assim o tempo todo que ela é hoje. Temos a perspectiva de como ela é na essência. Nós temos os elementos que compõem. E olha, vamos pensar na gente aqui. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Puxa, nossa igreja tem avançado nesses elementos, nessa essência. Puxa, mas não tem parquinho para as crianças. Ok, ainda não é essência. E finalmente, naquilo que nós não estamos bem, a gente agora sabe o que tem que buscar, o potencial que tem e para onde a gente deve seguir. E pode ser que ao buscar uma coisa a gente perca outra, depois volta e fica nesse jogo. Mas quem sabe numa dessa Deus nos abençoa com 1 mês, 2 anos, 3 anos, assim. Agora nós sabemos. E na minha próxima pregação, então, eu vou lidar com a primeira das características que está lá em cima, que é a doutrina dos apóstolos e a comunhão. E é isso. Está decepcionado com a igreja? Pensa com qual igreja você está decepcionado. Vamos orar. Senhor, obrigado. Porque o Senhor sabe das nossas lutas, tristezas e decepções. O Senhor sabe também como a gente projeta nos outros, muitas vezes, os nossos próprios erros. Que a gente enxerga o erro dos outros e não enxerga o nosso. E eu sou assim também. Meus irmãos são assim também. E o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor nos dê essa perspectiva de um fundamento histórico do que é uma igreja boa, saudável, mas um fundamento também de bons princípios da essência da igreja. Mas finalmente, que o Senhor nos dê um alvo a buscar. Onde nós precisamos melhorar? O que dessa essência precisa ser tratado aqui entre nós? Para que a gente te sirva nessa completude histórica que foi a igreja de Atos capítulo 2. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui. Obrigado pelo tempo juntos e nos dá depois um tempo muito especial de almoço. E de antemão eu já te agradeço pela sua provisão tão generosa. É o que eu te peço, te agradeço em teu nome. Amém. Turma, vou pedir que alguém distribua os boletins. Eu vou precisar de outro, que eu já perdi o meu. Quero conversar os avisos aqui. Isso. Levanta a mão quem está sem. Obrigado. Quem está sem? Quem está sem? Pode pegar, não precisa sobrar boletim não. Isso. Então, turma, nós vamos ter o almoço. Eu quero dar bons avisos aqui para orientar os irmãos aqui em tudo. A gente faça tudo tranquilamente. Irmãos, é o seguinte. Todo mundo recebeu?
Conversei com a turma que estava na Assembleia, os membros da igreja. No domingo, quando tem culto, lá em casa a gente tem comida 1h30, 2 horas. Eu sou pastor, eu fecho a igreja. Então, mas que horas que você almoça na sua casa? Fala para mim, no domingo agora. 1h30. Alguém almoça mais tarde? 1 hora, alguém almoça 1 hora? 1 hora, né? 1 hora. Turma, e aí, Rosângela, como que estamos lá? Tá pronto? Ah, não, agora eu vou dar o aviso agora, assim. Não. Agora você pode, põe no freezer aí pra gente. Tá pronto, gente. Nós vamos sair correndo para comer? Não. Nós vamos arrumar. Tá, vou pedir ajuda aí dos irmãos da igreja, a gente pensar o melhor lugar para servir. Pelo jeito tá bem gostoso lá fora. Então, tem o salão social, nós vamos arrumar, são 22 mesas que nós temos, nós vamos arrumar. Você vai ficar com a sua família na mesa por causa de pandemia, ok? Numa distância legal. Por causa de pandemia vai ser prato descartável. Nós temos pratos na igreja, se precisar, usa, não tem problema. Mas facilita depois jogar fora, ok? Por causa de pandemia vai ter uma pessoa servindo, ok? Mas tem à vontade, irmãos. O menu de hoje é, notem aí, estrogonofe com creme de leite sem lactose. Eu descobri isso, eu fui lá ver, eu não sabia. Não foi, eu sei que alguns irmãos têm questão de intolerância, mas não foi por causa disso. Você comprou de propósito ou não? Não, você nem viu, você nem sabia comprar creme de leite. Como creme de leite, você é um excelente percussionista. Ok, então tá bom. Olha que chique, então tá bom. Então, terceirizou agora. Não vem não. Melhor, foi ótimo. Então ainda é sem lactose. É um estrogonofe de frango com arrozinho fresquinho feito agora, com batata palha, saladinha da Yuca, saladinha do Andrés e da Carla e saladinha que eu mandei comprar, que é só alface. Né? Então... O arroz é grãos prêmios selecionados. Não. Então é o arroz da sua vida. Come sabendo que você nunca mais vai comer. Deixamos 3 carros para comprar um arroz, do jeito que está hoje. Mas tendo tudo, gente, tem quantidade. Vai ter para todo mundo. Eu não me inscrevi. Eu conheço vocês, todo mundo me inscreveu. Se alguém não se inscreveu aqui, é 2 ou 3 no máximo. E você decidiu agora ficar, pode ficar, porque tem comida, ok? Tem espetinho que eu tive que descongelar, só que não dá para descongelar uma pequena porção. Descongelei uma bandeja praticamente inteira, então ainda tem espetinho se alguém quiser, tá bom? E aí nós vamos então primeiro montar as mesas e depois se serve. Como que a gente serve aqui na igreja? Nós temos um princípio aqui. Primeiro, os mais velhos. Especialmente as senhoras e os senhores mais velhos. Os idosos primeiro, ok? Então, é o mínimo que a gente pode fazer numa igreja, respeitar os mais velhos. Segundo, as mulheres. Mulheres com crianças, mulheres. Por último, os homens. Por último, o pastor. Né? Os homens também estavam. Então, aí os homens... Né? O que a gente quer incentivar? Que os irmãos coloquem sempre o outro primeiro, especialmente aqueles que a gente tem um cuidado especial, uma honra especial. Então, os idosos. Maurício, você não é idoso. Não. Eu gosto de zoar o Maurício. Cara, é a chance da minha vida, né? Então... Então, vamos fazer, em 10, 15 minutinhos está tudo pronto, e aí eu chamo os irmãos e a gente faz o serviço em paz. Ok? Se você trouxe refrigerante ou suco, pode usar na sua mesa tranquilamente. A igreja não tem suco ou refrigerante, mas tem água, tá bom? Então, pode tomar água, tudo, mas aí você pega o seu, enfim, sem estresse com isso daí. Se tiver sobrando, se eu quiser oferecer para outra mesa, não tem problema nenhum, tá bom? E depois tem até paçoquinha, depois não? Tem paçoquinha no final para dar uma sobremesa que vai ficar para próximo almoço, mas a paçoquinha para dar aquela... Ninguém sai aqui dizendo que não comeu uma paçoquinha, tá bom? E é isso. Tivemos eleição da diretoria hoje. Alguém tem uma dúvida quanto ao almoço? Diga, Márcia. O acerto pode ser feito com alguém da tesouraria, pode ser o Andrés ou o Sérgio, ou o Pix. Já faz o Pix. Irmãos, nós não vamos cobrar quem não pagou, enfim, a gente confia nos irmãos. Se o irmão não tem aí, a gente sabe o que vai fazer, né? Então manda um Pix. Isso aí é só para ajudar a igreja com seus custos. R$5 é o valor, se você tem 10 anos ou mais. Se
você tem menos, tranquilo, tá bom? É de graça. Então, é só para que a igreja não fique com todo o valor do almoço. Então, mas se você falar, não tenho, ninguém vai te cobrar, fique em paz. Tá? É nossa... Ih, mano... É a nossa alegria que os irmãos tenham o almoço. O mais importante é estarmos juntos do que essa questão financeira aí, tá bom? Então, a diretoria foi eleita hoje, começa o mandato, amanhã já estou no cartório resolvendo as coisas, faz parte da vida pastoral também. Lembrando, o Coffee Break tem sido maravilhoso, hein, turma? Nossa, que Coffee Break, agradeço demais, muito, muito, muito bom. Então, foi especial demais hoje. E nos dá essa tranquilidade para o almoço, né? Então, lembrando que sexta-feira, e tem 7 agora, isso é importante. Sexta-feira nós temos reunião de oração. Uma das características de uma igreja, da essência da igreja, é a igreja orar comunitariamente. Como que nós fazemos na nossa igreja? No culto nós temos um tempo um pouquinho maior de oração, muitas vezes, e temos uma reunião de oração por mês, que é 1 hora do seu mês, que você gasta aqui conosco orando. A gente ora 1 hora, juntos, por pedidos, por situações e tudo mais. E aí, o que nós vamos fazer nessa reunião de oração da sexta-feira? É o que a gente sempre fez, a chamada oração com caldo. Então, cada família traz uma pequena panela de sopa, da sua preferência, pode ser sopa pronta, pode ser sopa caseira, e a gente compartilha aqui, deixa as panelas, junta as panelas, e tem os potinhos aqui, e os irmãos se servem, a gente traz uma torradinha, alguma coisa assim. Então, a gente janta juntos na sexta-feira, e depois a gente ora por 1 hora juntos também, ok? Você não precisa se inscrever, só vir aqui. Se você não tiver como trazer a sopa, não precisa, vem, porque sempre sobra. Mas se você puder, faz uma sopinha e vem, e a gente vai orar para vir um frio daqueles, né? Então, 7h30 na sexta-feira, sai do trabalho, toma um banho e vem, ou se não der para tomar um banho, vem aqui e toma depois, tá? Mas a ideia é que a gente tenha um tempo de igreja juntos na sexta-feira. E no sábado que vem, preste atenção, é feriado prolongado, que terça-feira, dia 7 de setembro. Não haverá nenhuma programação na igreja no sábado, nenhuma. Meu incentivo para jovens e adolescentes: gastem o tempo em família. Tenham esse hábito de não estar na igreja, estar em família. É uma coisa importante que a gente trabalha aqui. E semana que vem nós teremos a ceia do Senhor. Ok? Irmãos, eu vou orar para encerrar. E aí nós vamos ali para o salão social, quem for me ajudar aí para trabalhar, e vamos montar o local de servir ali fora. Tá bom? Oremos então. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo tempo juntos aqui e pela refeição que nós vamos ter daqui a pouco. Nos abençoa a vida do Jeff, da Rosângela e dos outros irmãos que trabalharam, e que mantenhamos essa comunhão juntos aqui. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Ok? Vamos lá devagarinho, a gente vai mexer. Eu convoco os irmãos assim que estiver pronto para se servirem, tá bom?